Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Mônica Bergamo, que vem com o seguinte recado aqui, ó. Nananina não, essa manobra do Tarcísio não vai funcionar, porque o STF já tem maioria para barrar indulto ou anistia prometidos a Bolsonaro. Se tiver anistia, vai ser barrado e coisa e tal. Você sabe que Mônica Bergamo é Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes, de novo, ele acha isso daqui mesmo. O que ele não está contando nessa história toda é o fato de que a situação mudou de uns tempos para cá, né? O pessoal está mais preocupado com essa injustiça enorme. Eles achavam até bem pouco tempo atrás que podiam ignorar a Constituição totalmente, cagar completamente pela Constituição e não tinha ninguém para impedir eles, porque eles são o STF, né? Vão fazer o quê? Entrar na justiça contra eles? Não tem como, né? E agora que tem consequências essa história, agora que tem a pressão do Trump, eu não sei se eles vão conseguir essa maioria que ele está falando aqui não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Economize Água, Tome Banho com Sua Namorada, Tuti da Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal da esquerda ficou chateado, cara. Não, eu falei para vocês, o Lula e o Alexandre de Moraes, esses não têm negociação, eles não estão em nenhuma das negociações, eles não estão em nenhum grupo, não estão conversando com ninguém, eles estão isolados e vão seguir dobrando aposta, dobrando aposta, dobrando aposta, porque é a única saída para eles, né? Pro Lula, ele sabe que não ganha a eleição ano que vem, então ele tá no desespero, ele vai continuar dobrando aposta. O Alexandre de Moraes, a mesma coisa, né? A expectativa que nós temos de resolver este problema parte do Congresso e do resto do Judiciário, do resto dos ministros do STF, com exceção do Alexandre de Moraes. O quanto que cada ministro desse está incorporado ou não nessa história é uma dúvida, a gente não sabe ainda como é que é isso daqui, mas certamente essa negociação que está acontecendo entre o Centrão, e certamente tem ministros envolvidos também, já viu o Barroso dar dica, o Gilmar Mendes dar dica dessa história, né, que ninguém vai falar abertamente que está cedendo, aquilo que eu falei para vocês, vão até o final bater no peito e falar, não, porque soberania, soberania, porque o STF não se dobra à pressão do Trump, vão falar isso o tempo todo, mas no final das contas vão ter que se dobrar porque não tem outra alternativa para o Brasil indo adiante, né? Então, essa fala aqui da Mônica Bergamo eu vejo como uma tentativa desesperada do Alexandre de Moraes de tentar convencer o pessoal de que não tem anistia não vai ter anistia não. Tá todo mundo cagando pro julgamento do Bolsonaro, porque sabe que não tem novidade nenhuma, pelo menos não nesse início, né? Na semana que vem, como eu falei, vai ter os votos dos outros ministros. Ninguém tem dúvida sobre o voto do Alexandre de Moraes. A questão é como é que será o voto dos outros ministros, né? E nesse ponto a gente talvez até acompanhe ao vivo alguma coisa semana que vem, mas meio que nesse momento tá sem graça. E aí o pessoal da esquerda tá apavorado, porque ninguém tá dando bola pro julgamento do Bolsonaro, eles achavam que ia ser uma comoção nacional, todo mundo prestando atenção, e a verdade é que não vai acontecer isso, ninguém tá preocupado com isso, por quê? Porque o pessoal da esquerda mesmo é um pessoal desinteressado por política, então não vai estar acompanhando esse tipo de coisa. Tirando, lógico, o pessoal mais partidário, né? Tem um grupo da esquerda, lógico, que é muito partidário, e tá torcendo lá, vibrando com a prisão do Bolsonaro e coisa e tal, mas é uma minoria pequena, né? E, por outro lado, o pessoal da direita já sabe meio que o que está acontecendo, não tem muito o que se discutir, como eu falei. A única expectativa que nós temos é como serão os votos lá adiante. E mesmo que os votos sejam desfavoráveis, que o Bolsonaro seja condenado, existe uma impressão muito grande de que há um caminho construído aí nos bastidores entre o Congresso e parte dos ministros do STF para resolver esse problema, né? Então, olha o que diz aqui o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que fala com a Mônica Bergamo, né? Ou é ele ou é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, eu não sei, se foi o Gilmar Mendes que falou isso daqui, eu fico preocupado, mas eu acho que não foi não. O Gilmar Mendes já está dentro dessa negociação, né? Então olha só, o Supremo Tribunal Federal, em sua composição atual, já tem maioria para barrar a anistia que o governador de São Paulo articula com o Centrão para beneficiar Jair Bolsonaro e livrá-lo da prisão. A movimentação do Tarcísio e a força que o tema avançou nessa semana na Câmara surpreendeu magistrados da corte, que já afirmam a possibilidade de anistia vingar é nula. Não vai ter anistia aqui. O argumento dos magistrados é que crimes contra o Estado Democrático de Direito, pelos quais o presidente deve ser condenado, não podem ser perdoados de acordo com a Constituição. Onde é que está escrito isso na Constituição? Não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Aí depois ele vem aqui falar aqui, ó, olha só, ele explicou que, embora esses crimes não contem expressamente nos rolos do que não podem ser perdoados com indulto ou anistia, que são, na verdade, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, a Constituição deixaria isso implícito ao definir como inafiançáveis e imprescritíveis crimes contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Ou seja, nenhuma coisa nem outra, não tem nada escrito isso, é implícito, ou seja, é aquela velha hermenêutica constitucional tirada do cu que esse pessoal aplica para fazer as vontades deles, né? Mas, de novo, quem vai decidir isso daqui? Esquece o ponto de vista jurídico. O ponto de vista jurídico, meu amigo, esquece, não tem mais, acabou, né? O ponto que nós temos aqui é justamente a questão do ponto de vista político, do ponto de vista do embate político. E aquilo que fica para vocês. Ele falou aqui, ó, um magistrado que falou com a Mônica Bergamo, diz que tem 6 votos já para anular a anistia caso ela seja aprovada na Câmara, né? E eu não sei, ele está falando que tem, mas será que tem mesmo? O do Dino e do Carlos e do Zanin, pode ser que tenha, porque o Dino e o Zanin são ligados ao Lula, como eu falei para vocês, o Lula também está nessa de dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta, mas eu não sei se vai ter dos outros não, tá? Tem muita gente sendo pressionado por empresários aqui no Brasil, né? Aqui, ó.
Já ali, ele fala que o julgamento que derrubou o indulto do Daniel Silveira, que foi um outro absurdo, porque o indulto é uma prerrogativa do presidente. Se o presidente dá um indulto, esse indulto deveria estar valendo imediatamente. O STF, nesse momento, também extrapolou mais uma vez os limites do STF ao usurpar esse poder do presidente, né? Mas enfim, ele fala que não, porque também a gente decidiu que não pode, que o Daniel Silveira é emblemático, se transformou em precedente, não sei o que lá. Mas da mesma forma que se transformou em precedente, se desforma em precedente, porque a verdade é que no STF precedente nenhum cola, né? O STF tem mudado as decisões arbitrariamente de acordo com o interesse político deles, conforme for. O caso mais clássico é o caso da própria jurisdição sobre ex-presidentes da República, né? Antigamente, o presidente da República é julgado pelo STF. Ex-presidente não, ex-presidente é julgado de outra forma, a primeira instância, né? Sempre foi assim, o entendimento de vários anos, e de repente mudou de uma hora para outra. Assim. Mais do que isso, teve entendimento que foi, voltou, foi de novo. O STF não quer dizer nada, é uma insegurança jurídica enorme. Então, o fato de ter esse precedente do Daniel Silveira não quer dizer absolutamente nada. O que a gente vê aqui é o Alexandre de Moraes falando para a porta-voz dele, a Mônica Bergamo, que não, fica tranquilo aí o pessoal da esquerda, nós não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum. É lógico que ele está brigando, ninguém questiona isso, está brigando, vai questionar o Hugo Mota, vai questionar o Alcolumbre. Olha só, aqui, ó, aliado de Hugo Mota é alvo da Polícia Federal. STJ autoriza busca e apreensão em apartamento funcional de aliado do Hugo Mota. Meu amigo, a pressão é em cima, cara, em cima da pinta, não tem esse negócio não. Mas Peter, é porque teve mesmo desvio de emendas parlamentares durante a pandemia de Covid. Gente, é o que eu falo para vocês, isso tem o tempo todo. O tempo é tudo, é isso que é Brasília. Todo mundo ali tem o rabo preso com um monte de coisa. Quando eles pegam e puxam um negócio desse para investigar, é porque estão querendo dar chega para lá no cara, né? Estão querendo dar um aviso pro Hugo Mota, né? É exatamente isso que está acontecendo, não tenha dúvida nenhuma. Esse é o jogo, né? E o Lula também reagiu chamando o Alcolumbre e ministros do União para o almoço na Alvorada. O Lula ficou isolado. Com a saída do União Brasil, isso mata o governo Lula não consegue fazer mais nada. Está tentando convencer o Alcolumbre a dar um golpe no União Brasil e assumir o controle e acabar com esse negócio, mas não vai conseguir. Por quê? Porque os políticos do União Brasil, na sua maioria, já perceberam que o governo Lula tende ao fracasso, né? E quem tiver nesse governo Lula nas eleições do ano que vem vai perder espaço. Então tem que sair o quanto antes para não se queimar nas eleições de 2026. Então, mas o Lula está chamando o Alcolumbre, vai ter revolta que não vai ser fácil passar essas coisas não. Mesmo a anistia que o pessoal está colocando, que o Tarcísio está lutando, que o Sóstenes está lutando e coisa e tal, mesmo a anistia não vai ser fácil de passar. É o que eu falo para vocês, tem um pessoal aí reclamando, não, porque se for o Tarcísio eu não quero anistia. Meu amigo, aceita, cara, é o que tem agora, é isso, então o pessoal vai ficar preso por anos e anos nessa história aí, até resolver o problema e coisa e tal. Eu não sei se o pessoal entendeu a situação que a gente está perdendo o jogo, tá? Nesse momento nós estamos em desvantagem, estamos perdendo o jogo, a gente tem que pelo menos empatar essa coisa. Então, é uma ótima ideia a anistia agora, é um movimento para melhorar isso mais para o futuro, e mais para o futuro a gente resolve esse negócio. Eu não tenho dúvida nenhuma. A direita está crescendo no Brasil, inevitavelmente em algum momento a gente vai ter o STF na nossa mão e vamos reverter essas lambanças todas que a esquerda está fazendo. Agora, que a gente não pode ficar nesse preciosismo de não queremos tudo agora, e não pode ser com o Tarcísio, não gosto do Tarcísio. Tem que ser o Bolsonaro 100%. E, de novo, eu concordo, deveria ser o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado, ele deveria ter o direito de concorrer em 2026 como qualquer pessoa. Agora, o problema é que, e aí, beleza, todo mundo concorda que que o gato tem que usar o sininho pra gente ouvir quando o gato tá chegando. Quem é que vai botar o sino no gato agora? Então essa que é a questão. A maneira que você tem para resolver isso é ao longo do tempo, como eu já falei para vocês. O próximo presidente, entra o Tarcísio, bota 3 pessoas que sejam leais a ele, que sejam mais à direita, que pelo menos não sejam leais ao Lula e à esquerda. Você já vai ter uma visão mais isenta do STF. Aí já pode passar mais um monte de coisa. Mais adiante, com presidentes mais à direita, se a gente fizer o Senado ainda, fizer uma maioria folgada no Senado, podemos falar de impeachment de ministro do STF, hoje não adianta. Tem que fazer impeachment do Alexandre de Moraes. Mas o Alcolumbre não vai fazer, cara. O Alcolumbre não vai aceitar isso. Então, assim, é o tipo da coisa que... E aí, como é que a gente faz? O que vai ter nisso daí, né? Então, eu acho que, por mais que o pessoal aqui esteja reagindo, é natural que eles reagissem. Quem está reagindo aqui? É importante mapear isso, tá? Embora a Mônica Bergamo fale que não, que já desiste, o STF já tem maioria para barrar. Eu não sei se tem, não. Tinha, até pouco tempo atrás tinha. Antes do Trump dar essa pressionada, eles tinham maioria sim. Agora eu já não sei mais, tá? Agora eu tenho uma pressão muito grande para que eles resolvam esse problema de uma forma mais calminha, mais tranquila. E se o problema, a negociação foi essa, é essa negociação que vai ser feita, né? Então, eu não acredito. Se passar a anistia, vai passar porque vai passar pelos outros ministros do STF. O Alexandre de Moraes não vai ter maioria para barrar a anistia. De novo, vão reclamar pra caramba. Não vai ser fácil, tá? Não vai passar rapidinho, não, porque, como eu falei, vai ter que passar na Câmara, que aparentemente já tem voto. Passar no Senado já vai ser complicado por causa do Alcolumbre. Mas pode ser que consiga passar no Senado também. E aí tem que ter a sanção do Lula. O Lula não vai sancionar imediatamente. Então essa coisa vai ser jogada no mínimo pro ano que vem.
quando o Lula vetar, o Lula vai vetar certamente, o Congresso pode derrubar o veto do Lula e a coisa tá valendo. Aí a questão toda é que, lógico, vão colocar isso no STF. E pode ser, aí nós vamos ver se o acordo vingou ou não vingou. O que aconteceu, né? E se não vingou, meu amigo, coitado do Brasil, vai vir muita sanção americana para cá, não vai ter fim esse negócio. A gente já deve ter uma amostra grátis agora com a questão dos bancos, né? A gente já falou no vídeo mais cedo que o governo americano já pediu explicações para os bancos brasileiros, como é que tá esse negócio, como é que o Alexandre de Moraes ainda tem conta em banco ainda, né? Então vamos ver como é que vai seguir isso daí. Eu imagino que a gente vai ter uma cacetada muito forte, muito em breve. E aí, meu amigo, a saída vai ser anistia mesmo. O pessoal vai reclamar? Ah, lógico que vai reclamar. De novo, sabe por que eles estão reclamando aqui? Eles estão reclamando porque eles tinham a expectativa de que esse processo é midiático, não é um processo jurídico. Eles tinham a expectativa de que iam condenar Bolsonaro e ia falar, não, tá vendo, povo brasileiro, condenamos Bolsonaro, ele deu um golpe, tá aprovado agora, o STF falou que tá aprovado, ninguém mais questiona isso, quem questionar é extremista, golpista, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles esperavam isso. Só que o que tá acontecendo? Ninguém tá dando bola para esse processo, porque tá todo mundo vendo que é um processo totalmente viciado, um processo que não tem nenhuma lógica. Ao contrário, o pessoal tá prestando atenção na CPMI do INSS, tá prestando atenção no Tagliaferro, tá prestando atenção em outras coisas, a anistia tá sendo falada, ou seja, no final das contas, todo mundo tá vendo que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma nessa história e vai sair mais forte mais adiante, né? Esse pessoal tá jogando todas as fichas nessa condenação do Bolsonaro. O problema de você dar o win é que você pode perder e sair do jogo, né? Ou seja, eles estão apostando tudo porque a briga não é uma briga jurídica, é uma briga midiática. Eles estão preocupados dos bolsonaristas estarem animados com a anistia e coisa e tal. E, pô, não era para ter acabado, era para dizer que não, acabou o Bolsonaro, acabou, não tem mais bolsonarismo, ele foi preso. E isso não vai acontecer, esse pessoal está viajando nessa história, isso não queria acontecer. Mas agora, com essas movimentações, fica ainda mais evidente que sim, né? Outra coisa que machucou muito a esquerda foi a saída do União Brasil e do PP da base do governo, porque ficou claro, eles saíram da base do governo e apoiaram o Bolsonaro neste momento. Isso é uma coisa, é um sinal que não dá para esconder para os brasileiros e para o pessoal lá fora também. Obrigado por assistir o vídeo até o final.